Mas não mandou me mambote Matondo Kwanzambi. Exatamente, essa é a nossa resposta. Mais uma vez, desejo-vos boas-vindas ao programa de Mandombe University. Conforme temos sempre falado, recordando a nossa responsabilidade, eu sou o vosso professor Biton Bokele Lei Gomes Lungwani. Fui formado na Universidade Simão Kimbao, na Faculdade de Teologia, onde me encontrei com o professor Wabeládio, que me formou e me confiou uma grande responsabilidade da sistematização do Mandombe como conhecimento científico relativamente às investigações que ele tinha empreendido depois de 17 anos. E, graças a Deus, nós conseguimos finalizar essa investigação da sistematização em 2019. E, infelizmente, em 2019, o meu professor, o Abelardo Pai David, já não fazia parte do mundo dos vivos. Então, dali, tomamos a decisão com a comparticipação do Dr. Celso, que está por detrás das câmaras. Decidimos de criar a Mandombe University. Mandombe University é o veículo de transmissão dos conhecimentos do Mandombe ao mundo inteiro, porque achamos que o ponto mais fraco de todas as ideologias que têm falado, têm promovido o desenvolvimento da personalidade do negro africano ou do africano é o aspecto epistemológico, o aspecto do conhecimento. E vejamos uma coisa, hoje em dia, se os egiptólogos têm tido essa pegada, se têm tido esse orgulho de investigar mais e apresentar os resultados dos antigos egípcios, é por causa da essência, da força, do conhecimento que os egiptólogos estão a descobrir nas pirâmides do Egito. Então, isso quer dizer que o fundamento do desenvolvimento da personalidade de um povo depende da sua cultura epistemológica. A cultura epistemológica é o quê? A cultura epistemológica é um conjunto de todo o sistema que permite a um povo de produzir conhecimentos. Como produzimos conhecimentos? Como organizamos os nossos conhecimentos? Esse conjunto de perguntas respondidas é que nos leva a conceber e a constituir o que nós chamamos de a cultura epistemológica. E o africano perdeu essa cultura epistemológica a partir do Egito. Logo depois da queda do Egito, com as 4 invasões que nós conhecemos, o africano entrou no obscurantismo absoluto. Já não se fala mais do africano. Na realidade, não perdeu conhecimentos, mas perdeu a cultura epistemológica. O africano deixou de desenvolver a matemática, deixou de desenvolver a física, a mecânica, todos esses conhecimentos que ele tinha, o africano perdeu. Imagina, meus caríssimos, um povo com a capacidade de deslocar um bloco de mais de 15 toneladas construindo uma pirâmide. Quais são as tecnologias que eles utilizavam para tirar o bloco tratado de mais de 15 toneladas do rio para a obra? São quilômetros e quilômetros. A oficina e a obra são quilômetros e quilômetros. E eles conseguiam, naquela altura não havia carros, mas havia uma espécie de estrutura mecânica, todo o conhecimento mecânico que eles utilizavam para tirar o bloco gigantesco
de gigantesco da oficina de blocos para a obra. E da obra não para por ali. Da obra tinham que levantar os mesmos blocos da base até o topo da pirâmide. Imaginemos a altura da pirâmide. Uma pirâmide hoje em dia podemos comparar a uma torre. A Torre Bay ou a Torre... muitas torres que temos a nível de Luanda, que temos a nível dos Estados Unidos, mas são monumentos gigantescos. Então, isso quer dizer que os nossos antepassados tinham realmente a cultura epistemológica. A cultura epistemológica é o conjunto de todas essas ferramentas científicas, tecnológicas, bem organizadas, que permitem a um povo exprimir a essência, o orgulho, a excelência da sua tecnologia, do seu conhecimento. E o africano perdeu essa parte, perdeu essa cultura. E neste preciso momento, com a revelação de Papa Simão Kimbangu, estamos praticamente a ir buscar essa essência. Estamos a ir buscar essas ferramentas, estamos a ir ressuscitar. Aliás, ressuscitar sim, mas não também. Mas estamos a ir buscar as mesmas lógicas fundamentais, os mesmos caminhos, porque é preciso reconstituir uma nova base da cultura epistemológica a fim de podermos avançar. Então, para hoje, vamos dar sequência da nossa aula, e a nossa aula vai se basear sobre o sistema organizacional dos Mvoala. Mas, antes de tudo, o capítulo que nós estamos a estudar é o funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. O sistema de pensamento Mandombe, o sistema de pensamento Mandombe, faz parte do capítulo sobre o estudo prático do Mandombe. Dentro do estudo prático do Mandombe, já estudamos o ponto 2, ponto 3, que trata do funcionamento da estrutura de base. A estrutura de base do Mandombe. A estrutura de base do Mandombe é o quê? É o muro de bloco. O muro de bloco é a estrutura de base do Mandombe. Então, depois de termos desmistificado a essência ou a força inteligível do muro de bloco que Papá Abelão descobriu através da inspiração que Papá Simão Kimbangu lhe deu, passamos agora à fase do estudo do funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. Primeiro vamos ainda procurar saber o que é um sistema de pensamento. O sistema, na realidade, é o conjunto de um mecanismo. Quando se fala do sistema, logo vejamos e olhamos um mecanismo. O mecanismo é uma ferramenta organizada, estruturada, relativamente às peças interligadas. Quer dizer, uma peça depende da outra. E o funcionamento de uma peça leva as outras peças a funcionar e a dar vida a um mecanismo. É isso que nós chamamos de sistema. Agora, o pensamento. O pensamento vem do pensar. E o pensar, logo vejamos, logo pensamos ao nosso cérebro. Tudo que é pensamento parte do nosso cérebro. O nosso cérebro, há duas disciplinas modernas que estão a se divulgar ultimamente. Essas duas disciplinas que estão a revolucionar
o conhecimento do nosso cérebro, conhecimento sobre o funcionamento do nosso cérebro. Ultimamente temos a neurogênese e a neuroplasticidade. A neurogênese é uma ciência que está relacionada ao estudo do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, que define ou que nos levou a entender que, na realidade, o nosso sistema de pensamento, o nosso sistema neuronal tem uma base, que eles explicam a essência a essência e a origem do funcionamento do nosso pensamento. E a neuroplasticidade é um sistema, é uma ciência que nos revela que o homem temos a possibilidade, o ser humano, o seu cérebro tem a capacidade de desenvolver novas conexões dos neurônios. Os neurônios são as células nervosas que são responsáveis do desencadeamento do processo de pensamento. Então, a neuroplasticidade é essa nova corrente de pensamento, de estudo, de estudiosos, que nos fizeram entender que, além dos circuitos já pré-estabelecidos pelos neurônios, o ser humano ainda tem capacidade de treinar o seu cérebro para poder criar novas conexões elétricas dos neurônios. E isso implica novas conexões. As novas conexões dos neurônios implica novos caminhos de aquisição de conhecimento. Isso é em termos do que acontece no nosso cérebro. Então, todos os povos, na dinâmica das civilizações, criam mecanismos, criam instrumentos que lhes permitem desenvolver a neuroplasticidade. Quer dizer, instrumentos, ferramentas que lhes ajudem para poder criar ou treinar a mente para desenvolver as novas conexões dos neurônios. Os neurônios, através das extremidades dos neurônios, as células nervosas, que chamamos de sinapses. Bom, essas são questões que vamos desenvolver numa aula numa disciplina que estamos a desenvolver no nível do Mandombe, que nós chamamos o Sistema Lukombo. O Sistema Lukombo é realmente esse estudo, essa ferramenta que vai nos permitir entendermos essa realidade da neuroplasticidade e a neurogenese, que é a área que nos permite produzirmos novas células, novos neurônios. Então, esse conjunto todo de conhecimentos que estão relacionados ao pensamento está relacionado à nossa maneira de fazer as coisas e à nossa maneira de pensar. Então, é por isso, quando nós falamos de sistema de pensamento, na realidade é um conjunto de mecanismo neuronal, quer dizer, um mecanismo dos nossos neurônios que nos permite produzir conhecimentos através de uma nova ferramenta que dispomos.
porque o desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento dos nossos neurônios, nosso sistema de produção de conhecimento, depende da habilidade e agilidade dos nossos neurônios. Então, o sistema de pensamento Mandombe, na realidade, é um novo mecanismo que nós programamos na nossa mente para os neurônios começar a criar novos circuitos de produção de conhecimentos. Então, o Mandombe, na realidade, é essa estrutura praticamente intelectual que vamos inserir no nosso cérebro como um programa. E esse programa é um programa visual que vamos inserir dentro da nossa mente, que vai nos permitir produzir conhecimentos tendo em conta as novas bases organizacionais desse mecanismo. Não sei se foi bem explícito, mas de uma maneira geral, o sistema de pensamento é um mecanismo que nos permite despertar e que permite ao nosso cérebro de poder criar novos circuitos de neurônios para podermos produzir conhecimentos. Então, o Mandombe, o sistema de pensamento Mandombe é uma nova ferramenta intelectual que vai nos ajudar a criar novas ferramentas ou novos circuitos nervosos ou novos circuitos neuronais que vão nos permitir produzir conhecimentos de uma maneira diferente em relação ao programa que já aderimos ou adquirimos da colonização. Falando da colonização, a mesma coisa foi feita quando os europeus vieram nos dominar. Na conferência nós já explicamos a lógica inteligível da dominação. A lei inteligível da dominação é um conjunto de princípios que podemos chamar de um paradigma. Um paradigma que o Ocidente utilizou para dominar o povo africano. Mas essa dominação não foi uma dominação física ainda, mas foi uma dominação psicológica, foi uma dominação de pensamento. Eles trouxeram um sistema de pensamento de dominação. Esse sistema de pensamento de dominação é um programa que foi bem definido. E esse programa foi constituído de 3 elementos, 3 ficheiros, esse programa. Tinha o primeiro ficheiro, que é o ficheiro de roubar ou extinguir a nossa história. O segundo ficheiro é o ficheiro que está relacionado à autodestruição. Quer dizer, nos ensinaram a nos detestar e nos ensinaram a não gostar do que é nosso, não gostar do que somos nós próprios. E daí onde surge a queda da nossa autoestima. E o terceiro ficheiro é o ficheiro da destruição da nossa alma cultural. Dentro da nossa alma cultural é aí onde está a ferramenta de produção de conhecimentos. Quando nós falamos da cultura epistemológica, é aí o africano já não podia pensar fora da linha de pensamento que foi traçado pelo Ocidente no quadro da dominação. Então, esse programa funciona até neste preciso momento. Por isso, os panafricanistas, os intelectuais, os políticos africanos podem falar, mas enquanto não encontramos o programa da deprogramação do programa da colonização, é difícil o africano avançar.
Então, essa é a responsabilidade que o Mandombe tem, o sistema de pensamento Mandombe tem, para deprogramar e reprogramar o nosso sistema de pensamento. Deprogramar o sistema de pensamento da dominação que foi implementado nas nossas mentes e reprogramar o nosso sistema de pensamento relativamente à nossa história do Egito. O Egito foi uma grande potência, mas não vamos voltar no Egito, mas vamos reprogramar o nosso sistema de pensamento com base de novas bases que estamos a chamar de sistema de pensamento Mandombe. Agora, como é que funciona o nosso sistema de pensamento? O nosso sistema de pensamento tem o que nós chamamos de sistema organizacional dos Mvoala. Nós já temos conhecimento, já sabemos o que é um Mvoala. Tudo que é caráter do Mandombe, tudo que é caráter do Mandombe, oriundo dos 12 elementos que foram descobertos no muro de Blow, são Mvoala. E os 12 elementos é o Pacundungu e o Pelequite. Todos os elementos que vão surgir a partir do Pacundungu e Pelequite são Mvoala. Então, nessa questão de Mvoala, temos a primeira categoria dos Mvoala, que nós chamamos de Mvoala Zampamba. Mvoala Zampamba são elementos simples. São elementos simples, oriundos dos 12 elementos que foram descobertos no muro de Blow. Depois, na estrutura organizacional ou do sistema organizacional dos Mvoala, temos duas famílias. A família Pacundungu e a família Pelequite. A família Pacundungu é o conjunto de todos os sinais geométricos, todos os símbolos geométricos oriundos do Pacundungu. Quer dizer, com base do Pacundungu, todos os elementos que têm a sua origem, o Pacundungu, são elementos que pertencem à família Pacundungu. E dentro da família Pacundungu temos duas posições. E as duas posições vão ser identificadas relativamente à posição Ngeng e à posição Nkan. Quer dizer, relativamente ao ponto de partida, o signo. E depois das duas posições, temos a posição Ngeng e a posição Nkan. Posição Ngeng é quando o Pacundungu é transcrito com base do Singini de cima, que nós chamamos Singini Kansi. E temos o Singini Zulu, aliás. Na posição Ngeng temos o Singini Zulu e na posição Nkan temos o Singini Kansi. Na família Pelequete temos a posição Nsona e a posição Konzo. A posição Nsona é quando escrevemos o Pacundungu de cima para baixo. Posição Konzo é quando escrevemos o Pacundungu de baixo para cima. Agora, vamos na ilustração, na prática. Na prática, vamos primeiro, na posição Ngeng, nós temos o Pacundungu e o Pelequite. Então, vamos escrever na posição Ngeng o Pacundungu. Primeiro, vamos pôr o Singini. Depois de pôr o Singini, vamos começar a formar o nosso Pacundungu. Assim, 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, transcrevemos o Pacundungu. E o que vamos constatar é que nós seguimos uma lógica. A lógica que nós seguimos é: partimos daqui, descemos, partimos assim, horizontal, mais vertical, e assim terminamos. E aqui onde vamos constatar que na estrutura do Mvoala nós temos o Singini, temos a posição, temos a família e temos esses elementos que nós acabamos de
de frisar. E além desses três aspectos, quatro aspectos que nós, três aspectos que nós mencionamos, temos também o nome. O nome. Quer dizer, esse mvoala tem um nome específico relativamente à sua posição. O nome dessa figura, doravante, não vamos lhe chamar do Pacundungu, mas é Pacu. Quer dizer, pegamos o nome do mvoala, do Pacundungu, dividimos no meio. Dividimos no meio, assim, Pacundungu é dividido no meio. Desculpa, Pacundungu é dividido no meio, a partir daqui. E vamos ter aqui um voala mpamba da posição Nkenge, da família Pacundungu, é chamado Pacu. Aqui vamos escrever Pacu. Ok, temos Pacu. Então, Pacu é um voala mpamba da família Pacundungu, da posição Nkenge. Isso é já um estudo analítico que podemos fazer desse caráter. Vamos dizer que o Pacu é um voalampamba da família Pacundungu da posição Nkenge. É o único voalampamba que tem esses dados. Então, daqui vamos passar no segundo elemento que terá a mesma é da mesma família, mas a posição Nkando e é um voalampamba. Vamos transcrever primeiro o nosso Singini. Nesse contexto, o nosso Singini, em vez de ser o Singini de cima, vai ser o Singini de baixo. Então vamos pôr primeiro o nosso Singini, nosso ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, vamos transcrever o nosso voalampamba, assim, 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Então, a lógica que nós seguimos, que nós chamamos de lógica princípio de Lubamba, começamos daqui, daqui, essa nossa primeira entrada, e subimos, passamos assim, ok, e terminamos. Muito bem. Aqui temos um voala da família Pacundungu, da posição Nkando. Exatamente. Esse voala é um voalampamba da família Pacundungu e da posição Nkando. E a lógica de transcrever é essa. Começamos com Singini de baixo e subimos. Quer dizer, numa família, ou na família Pacundungu, temos dois voala de posição diferente. A posição Nkenge e a posição Nkando. Mas os dois elementos são elementos oriundos do Pacundungu. É por isso, aqui temos na posição Nkenge Pacu e na posição Nkando, na posição Nkando, o nome do nosso voala é Ndungu. É Ndungu. Ok. Então, o Ndungu é um voalampamba, quer dizer, elemento simples da família Pacundungu, da posição Nkando. Essa organização é que nós chamamos de sistema. É essa organização que vai permitir a cada um de codificar qualquer tipo de conhecimento. Por isso é muito imperioso dominar a estrutura organizacional dos mvoala. E à medida que vamos avançar, os critérios vão aumentando e vamos estudando, à medida que vamos avançar, os elementos fundamentais que estão por detrás desses elementos. Por outro lado, vamos agora na família Pelequete. Na família Pelequete, temos todos os elementos oriundos do Pelequete. Pelequete que tem a semelhança com o algoritmo 2.
Então, vamos ainda colocar na posição Nsona. A posição Nsona é aí onde temos o Mvoala Mpamba da família Papelequete, que tem um ponto de partida de cima para baixo. Então, temos aqui o nosso Singini, e depois de termos colocado o nosso Singini, vamos transcrever o Mvoala Mpamba da família Pelequete. Ok, então já temos o nosso Mvoala Mpamba da família Pelequete. O traço, ou o caminho que seguimos é esse, o vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical e assim. Ok. Então, a lógica de Lubamba obriga para nós não tirarmos a mão e saltar e começar num outro ponto. Não. Onde começamos, temos que seguir as linhas horizontais, verticais, até chegarmos na saída. Também esse é um outro aspecto muito importante que vamos especificar: a saída do Mvoala, a entrada do Mvoala. Essa é a entrada do Mvoala, a entrada, e aqui temos a saída do Mvoala. Aqui temos a entrada do Mvoala e aqui temos a saída do Mvoala. Aqui temos a entrada do Mvoala e aqui temos a saída do Mvoala. Essas características de entrada e saída do Mvoala são importantes no quadro da visão do funcionamento das outras ciências que exige a entrada e a saída de um circuito. Por exemplo, no quadro do circuito integrado. Um circuito integrado precisa de identificar a entrada da energia e a saída da energia. Ok, pronto, vamos continuar. E aqui o nosso Mvoala vai ser chamado de Pele. Ok, agora vamos passar do outro lado, na posição Konzo. Aqui já temos o Pele que é um Mvoala Mpamba da família Pacundungu e da posição Nsona. E daqui vamos transcrever o nosso Singini. O Singini é o ponto de partida e também a nossa entrada do Mvoala. E daqui vamos transcrever o nosso Mvoala. Exatamente. Aqui chegamos na nossa saída. O circuito que seguimos, o nosso circuito que seguimos é esse é o circuito que seguimos até na saída. Ok, então aqui temos o nosso Mvoala, vai ser chamado de QT. Ok, esse é o QT. Sim, senhor. O QT. Então, aqui, meus caríssimos, temos o sistema organizacional do Mvoala. O Paco é um Mvoala Mpamba da família Pacundungu, da posição Nkenge. Esse é o estudo analítico do Mvoala. Quer dizer, nós quando vejamos um Mvoala, quando transcrevemos um Mvoala, assim, é uma informação que está aqui. Então, a informação que esse Mvoala nos dá é que esse Mvoala chama-se Paco. E esse Paco pertence à família Pacundungu da posição Nkenge. E um Mvoala Mpamba, um Mvoala simples. Se temos um Mvoala Mpamba, significa que tem outros tipos de Mvoala.
Então, esse é uma representação, a representação de uma informação que temos. Então, vamos treinar a nossa mente, o nosso cérebro, em criar um conjunto de informações relativamente ao nosso voar. Essa é a parte analítica, e essa é a parte prática. Vamos treinar a nossa mente em identificar tudo que está por detrás desse símbolo. Então, é assim que vamos treinar a nossa mente, treinar o nosso cérebro em criar novos circuitos de neurônios para a produção de novos conhecimentos. Então, para hoje vamos terminar assim, mas gostaria de deixar exercícios. Os exercícios que eu vou deixar, também na plataforma vamos deixar os mesmos exercícios. Primeiro é a partir do muro de bloco. Temos que agora nos acostumar em construir o muro de bloco relativamente às 4 posições. Então vou-vos pedir para construir um muro de bloco de 6 voala, começando com a posição King, mas vão conceber 25 muros de blocos. 25 muros de blocos com a combinação de um voala, de 5 voilas, ou 6 voilas. Temos 6 voilas, vou fazer uma demonstração. Com a posição King, vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que são 6 voilas, 3 da família Papundungu e 3 da família Periquiti. Mas o nosso muro de bloco deve começar na posição King. E nós quando começamos na posição King, o movimento do voala, o movimento do muro de bloco, vai de direita à esquerda. De direita à esquerda. Quer dizer, o nosso muro de bloco vai partir de direita à esquerda. Esses movimentos, esses sentidos, também têm implicações no processo do sistema de pensamento. Essa direção representa alguma coisa. Por exemplo, na tecnologia de construção do Mandombe, há sentidos que o arquiteto vai definir. Não, para nós construirmos essa casa, temos que partir da posição Nkenge. Quando partimos da posição Nkenge, isso significa que o ponto de partida de construção está bem definido e vamos de direita à esquerda. Então, vamos construir esse muro de bloco 25 vezes. 25 representando o Pelequete e o Papundungu. 25 vezes. E depois viremos na posição Nkando. Na posição Nkando, vamos transcrever o nosso voala, mas começando da posição de baixo. O Singini tem que ser um Singini de baixo. Singini Kiansi. Então, começando com Dungu, vamos assim, começa assim. Ok? Um voala, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui o movimento era um movimento de direita a esquerda, mas agora aqui é de esquerda à direita. Da mesma maneira que vamos treinar a nossa mente, a nossa mão, a transcrever o muro de bloco de direita a esquerda a direita, são as posições que nos permitem inscrever Imandome. E por outro lado temos a família Pelequete. Na família Pelequete vamos ter que também construir um muro de bloco de 6 voala,
de 6 mvoala, começando com a posição sona. Na posição sona, o nosso muro de bloco vai se apresentar assim. A posição sona é a posição do Singini Azul. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, temos esse movimento, parte de esquerda à direita. Geralmente, essa é a posição que facilita todo mundo, porque na escrita ocidental nós escrevemos de esquerda à direita. Esse é o nosso sentido, nós sempre escrevemos assim. Então, as duas posições que nos ajudam, que facilitam muitas vezes os estudantes, é a posição Kando e a posição Sona. Mas temos que nos acostumar a transcrever, a fazer a construção do muro de bloco de direita à esquerda, que são as duas posições, da posição Keng e a posição Konzo, que vamos já determinar agora. Na posição Konzo, temos o nosso Singini, que naturalmente temos que começar de direita à esquerda. Então, 1, voilà, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a direção do voala é essa. Ok. Então, temos que construir 25 muros de blocos. 25 muros de blocos da posição Keng, 25 muros de blocos da posição Kando, 25 muros de blocos da posição Sona e 25 muros de blocos da posição Konzo. Depois vamos ter que fazer um estudo analítico desse mvoala, do mvoala Paku, assim. É um mvoala que está aqui, mas é preciso fazer o seu estudo analítico. O nome dele, a família dele, a natureza dele, o tipo de mvoala e a família dele. E o Singini dele. Porque temos o Singini Azul e o Singini Azul aqui, Singini Kyansi, Singini Azul, Singini Kyansi. Singini, nós já estudamos o que é o Singini. É o calcanhar, o ponto de partida. Então temos o Singini Azul, Zulu significa o céu, ou cima. Quer dizer, Singini Azul, é o Singini de cima. E o Singini Kyansi é o Singini de baixo. Então, temos Singini Azul, Singini Kyansi. É preciso identificar que esse mvoala, que é denominado Paku, é um mvoala Mpamba da família Pakundungu, da posição Keng, e tem Singini Azul. Esse é o estudo analítico desse mvoala. Então, é isso que vamos fazer. Cada um vai fazer esse estudo analítico de cada mvoala. Então, para hoje, são esses exercícios que nós temos para fazer. Não vou vos pedir para fazer mais um exercício de transcrever o Paku, Ndungu, Pele e Kete, porque esse exercício já está se fazendo no muro de bloco. Então, para hoje, terminamos assim. Espero que vão praticar e sempre praticar para poder alcançarmos o nosso objetivo desejado. Porque o grande problema é a deprogramação daquilo que foi programado na nossa mente. E essa deprogramação passa necessariamente pelo processo da reprogramação. A reprogramação consiste em aplicar-se na transcrição desses exercícios. À medida que vamos fazer esses exercícios, vamos começar a deprogramar e reprogramar a nossa mente de pensar de uma maneira diferente. Muito obrigado pela vossa atenção.
terminamos assim. Até a próxima aula.